Beleza. Galera, bom dia então. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o professor Everton Alves, eu sou especialista em paleontologia, mestre em ciências, tenho seguido aí a carreira de divulgação científica, principalmente nessa área de educação em paleontologia, educação em ciências, é o que eu amo fazer. Tenho alguns livros publicados, publiquei esse livro aqui, Revisitando as Origens, sou autor desse outro livro aqui, Teoria do Design Inteligente, e o mais recente lançamento, que é o Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou para a gente. Então, a gente tem feito esse trabalho de viajar o Brasil todo para falar sobre esses bichos maravilhosos que Deus criou, né? E vemos aí evidências racionais dentro da ciência para nos deixar entender que esses bichos foram, sim, criados por Deus. Tem muitos vestígios, muitas evidências aí nas rochas que testemunham a favor de uma criação recente. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês, é uma oportunidade grande. Espero que a gente possa fazer amizade. Eu já peço para que cada um de vocês vá lá no meu Instagram ou Facebook, curta lá, evertonfalves.oficial, repetindo, @evertonfalves.oficial, para seguir lá. Eu sempre estou colocando as atividades que a gente faz, né, os materiais que a gente produz também na área de paleontologia, dinossauros. Então me acompanhe, me siga lá nas redes sociais. Então, nosso papo de hoje é sobre dinossauros, mas para a gente começar, eu preciso que vocês enviem. Vai ter chat aqui, Augusto? Sim, eles têm o bate-papo, eles vão mandando aqui as dúvidas para mim e eu vou aí mediando para você as perguntas. Nós já, inclusive, tínhamos lá uma plataforma, tinha uma enquete lá no Google Forms, eles podiam mandar as perguntas por lá também. Alguns enviaram, a gente já vai colocar aqui para vocês. Legal, Everton, gente. Então, participem, gente. Mandem suas dúvidas aí que a gente vai responder agora ao vivo. Aquelas dúvidas que vocês nunca tiveram coragem de perguntar para o pai, para a mãe, para o pastor, para o professor Augusto aí, ó. Então, pergunta agora para o professor Everton. Estou aqui para responder as dúvidas de vocês. isso aí. Olha só, Everton, só repete como que eles fazem para adquirir seu livro, Curiosidades sobre Dinossauros, que inclusive a escola ela vai adquirir alguns exemplares, né? Mas se eles quiserem ter em casa, eu acho bem relevante, já falei sobre isso, como que eles fazem para adquirir o livro? Legal. Pode Pessoal, entra lá no meu mostrar o site. livro de novo para eles? Claro. Aqui então, curiosidades sobre os dinossauros, para vocês adquirir esse livro aqui, que é fenomenal, muito colorido, cheio de diagramas, cheio de figuras, muito didático e com uma lista de referências bibliográficas para que você vá pesquisar por você mesmo, você próprio. Então, para você adquirir esse livro, você tem que entrar no meu site, www.evertonfalves.com.br, repetindo, evertonfalves.com.br. Tem minha loja virtual lá, entra para dar uma olhada e compra. Compra o livro para você ter aí na sua biblioteca, sua estante, para que qualquer dúvida que surgir, você tem o livro em mãos. Beleza? Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui. Estão perguntando qual cidade que você é. Eu moro aqui no norte, né? Aqui a gente fala porta, né? Que é em Maringá, Paraná. Eu fico aqui no noroeste do Paraná, né? Beleza. Primeira pergunta também, outra aqui, ó. Os dinossauros realmente existiram? Quais são as evidências de que isso é verdade? Legal. Dinossauros existiram sim. Olha que interessante. Quando a gente vai fazer escavações, e eu já participei de escavações lá em Minas Gerais, que é a terra dos gigantes, né, dinossauros, que são aqueles saurópodes, os pescoçudos, a gente vê o testemunho nas rochas, né? E isso é muito interessante. Para que Deus deixaria esse testemunho nas rochas? Para que você e eu pudéssemos escavar, encontrar esses bichos e testemunhar de como foi aquela vida pré-diluviana, né? Que tipo de bichos existiam antes do dilúvio? E olha, eu vou contar para vocês, eles eram sensacionais, viu? Eram bichos de todos os tamanhos, de todos os formatos, de todas as cores também. Eles eram multicoloridos. Olha que Deus maravilhoso esse, né, que criou essa perfeição, essa biodiversidade de bichos dinossauros para que você e eu contemplássemos, né, e admirássemos o poder do Criador. Olha aí, tentando mostrar meu book aqui, mas eu não tenho.
Mas é isso, gente. Nós só podemos testemunhar que realmente dinossauros existiram através do registro fóssil, né? Dos fósseis. O que são fósseis? São restos ou vestígios daqueles organismos que ficaram preservados nas rochas, a partir do momento que eles foram soterrados por lama, então eles se petrificaram. Então, fósseis é como uma pedra, só com a marca ali do bicho, dos contornos do bicho, né? Alguns fósseis são tridimensionais, outros bidimensionais, mas é isso, nós temos esse testemunho nas rochas que nos ajuda a entender como eram essas criaturas do passado. Tem uma pergunta que vai casar bem aí com o que você acabou de mencionar. Além dos fósseis, existem outras formas de se comprovar a existência dos dinossauros? Além dos fósseis. Acredito que os fósseis sejam o único formato que a gente encontra para encontrar a pré-história, né? Essa pré-história aí contada nos livros didáticos. Tanto evolucionistas quanto criacionistas concordam, só através dos fósseis. É claro que alguns fósseis eles não se formaram por sua completude. O que isso significa? Que eles não foram totalmente fossilizados, então parte deles não é fóssil, né? Eram restos de tecidos moles que preservaram. Então, essa é outra forma da gente encontrar vestígios do passado, mas é só através do que ficou preservado nas rochas mesmo que a gente encontra os dinossauros. Legal. Tem outra pergunta aqui que também achei bem curiosa. Quanto tempo que você estuda esses animais? Dinossauros? Eu estudo há muitos anos, viu? Não é de hoje que eu comecei, não é o ano passado que eu comecei. Na verdade, eu fui forçado a falar, porque eu nunca tive coragem de falar em público. Eu sempre fui escritor, né? Eu escrevia textos. Mas aí me empurraram, assim como Deus empurrou Jonas lá, né? Falou assim, não, você vai. Ele falou, eu não vou, você vai. Ele acabou indo, assim foi a minha história também. Eu não gostava de falar em público, eu tinha muito medo. E aí Deus me forçou de alguma forma, através de algumas pessoas, a falar. E eu tive que gravar uma palestra sobre dinossauros, porque eu gostava do tema, escrevia sobre o tema, mas não falava sobre o tema. E eu acabei, ao longo desses anos, pesquisando para dar palestras, me aperfeiçoando cada vez mais. Depois fiz a pós-graduação em paleontologia, escrevi o livro sobre paleontologia, trabalhei no museu, estagiei, fui monitor ali de paleontologia no setor de paleontologia do museu, fiz treinamento em paleontologia lá em Minas Gerais, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e muitas outras coisas relacionadas à paleontologia que eu tenho feito. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui bem curiosa e engraçada até. Os dinossauros, eles eram brigões? Gostavam de uma rinha? Se nós formos analisar o comportamento dos grupos de animais que nós temos hoje, nós vemos que, na verdade, os bichos eles só brigam para defender o território deles, né? Ou para defender a ninhada, os filhotes deles. Então, esse mecanismo de autopreservação e preservação de sua prole, ela é feita através da briga, né? Através de defender seu território. E isso é necessário num mundo com pecado. Então, eu acredito que sim, os dinossauros viveram num mundo também após pecado, né? A partir do momento que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, os dinossauros também ali impactados pelo pecado, eles tiveram que começar a brigar de alguma forma. Mas ainda assim, nós temos evidências científicas e também teológicas a partir da Bíblia, que nos ajudam a entender esses dois grupos de evidências, que os dinossauros eram mais mansos ainda antes do dilúvio. Por que nós entendemos isso? Porque nós sabemos que 90% dos dinossauros, ou seja, cada 10 dinossauros, 9 eram herbívoros antes do dilúvio. Olha que legal. Como eu sei disso? Nós analisamos o cocô fossilizado desses bichos, que a gente chama de coprólito. A gente vai ver a constituição ali de dentro desse cocô. E eu tenho um cocô fóssil aqui, um coprólito, para vocês verem. Olha que legal. Não tem cheiro, tá? Virou pedra. Então, esse coprólito aqui, quando a gente coloca um pouco de ácido, um tipo de ácido específico, para dissolvê-lo, a gente encontra ali alguns constituintes quando a gente vai fazer uma análise laboratorial. E a gente vê que a constituição da maioria dos cocofósseis de dinossauros eram à base de plantas. Então, se 90% dos dinossauros eram herbívoros, então a maioria deles também era mansa. Por quê?
porque a dieta vegetariana ou herbívora tem total relação com o humor, com o comportamento dos bichos e também com o ser humano. O ser humano que come comida vegetariana, ele fica mais calmo, ele tem menos ansiedade, menos crise de pânico, menos depressão. Assim era com os bichos também. Nós sabemos disso a partir de análises feitas atualmente em zoológicos, quando pega alguns répteis, como crocodilos, e transforma a dieta dele carnívoras para apenas uma dieta baseada em plantas, muda o comportamento dos crocodilos também, eles ficam mais mansos. Então, provavelmente, a maioria dos dinossauros era mansa e não brigava. Se fosse brigar, apenas para defender o seu território, os seus filhotes. O pessoal do sétimo ano deve se lembrar que esse ano ainda a gente estudou as relações entre os seres vivos na natureza. Vai lembrar que existia uma relação lá que era a competição. Obviamente, os dinossauros também estavam aí sujeitos a isso, principalmente depois do dilúvio. Qual foi o primeiro dino que existiu? Difícil essa pergunta, né? O primeiro dino que existiu foram os dinossauros terrestres, os únicos dinossauros que existiram. Então, Deus criou todos os grupos de dinossauros no mesmo dia. A Bíblia conta que Deus criou no sexto dia da criação, na sexta-feira, junto com o ser humano, Deus criou todos os grupos de animais terrestres, incluindo os dinossauros e todos os seus grupos dentro do grupo maior dos dinossauros. Possivelmente, existe aí cerca de 55 a 60 grupos de dinossauros diferentes, gêneros ou famílias de dinossauros, como a gente chama, né? Então, eles foram criados todos num dia só. Então, isso é o que a Bíblia nos conta. Já para o modelo evolucionista, não. Surgiram primeiro os arcossauros. Os arcossauros, de acordo com a teoria da evolução, eram um grupo de animais quadrúpedes, né, parecido com crocodilos. Era um meio crocodiliformes, né, que a gente chama. Mas eles eram bem maiores que os crocodilos. Andavam sobre 4 patas também, da mesma forma, a partir do momento que, depois de milhões de anos, eles foram alongando o pescoço, foram passando de quadrúpede a viver mais bípede, e aí surgiram os que a gente chama de sauropodomorfos, que eram os primeiros grupos de dinossauros, né? Esses sauropodomorfos. De acordo com a teoria da evolução, esses primeiros bichos, eles surgiram aqui na América do Sul. Eles são encontrados na Argentina e aqui no Brasil. Então, são os primeiros dinossauros a partir da perspectiva evolucionista. Isso é interessante, a perspectiva deles, porque nós entendemos aqui que o Brasil foi o berço, né, onde nasceram os dinossauros, porque, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos bastante desses dinossauros sauropodomorfos, desses primeiros dinossauros, né, estauricossauros, os primeiros grupos ali, os mais primitivos, que é chamado dentro da teoria da evolução, né? Porque eles têm características muito diferentes dos outros grupos de dinossauros que os evolucionistas entendem que surgiram no Jurássico, né? Se diversificaram no Jurássico. Esses primeiros dinossauros, eles têm características de saurópodes, aqueles pescoçudos, têm características também de ornitíceos e de terópodes, que são aqueles que andavam sobre 2 patas, como o T-Rex, que todo mundo conhece. Então, a partir da perspectiva criacionista, já não. Eles não eram primitivos, eles eram apenas um grupo diferenciado de dinossauros que a gente chama de tipos mosaicos. Eles tinham características de vários grupos em um só. E faz sentido pensar em tipos mosaicos e não dinossauros primitivos, porque nós temos hoje animais viventes que também são tipos mosaicos, como o ornitorrinco. Eles têm características de castor, de ave, de cobra, mas ele não é nada disso, ele é um mamífero. Ele tem várias características de animais diferentes em um só. Então, isso não quer dizer que era um animal que estava se transformando de um réptil quadrúpede para um dinossauro, só porque ele tinha características de ambos os grupos. Não, ele era um animal que tinha várias características num só. Ele era um mosaico de informações. Então, é interessante isso, quando a gente vê esses dinossauros do Rio Grande do Sul, eles são bem diferentões mesmo, e da Argentina também, principalmente da Patagônia. Mas esses dinossauros, a gente entende a partir da perspectiva criacionista que eles viviam numa região do supercontinente que existia, um único supercontinente antes do dilúvio. Eles viviam mais ou menos aqui nessa região. E a partir do momento que ocorreu o dilúvio e os continentes se romperam e cada um agora foram formados isoladamente, eles ficaram aprisionados aqui, nessa região do sul aqui da América, né? É dessa forma que a gente entende a partir do dilúvio. Então, eles não eram
os primeiros dinossauros. A partir da perspectiva bíblica, então, todos os dinossauros, todos os grupos foram criados juntos num dia só, no sexto dia da criação. Olha aí, eu lembrei, o pessoal do sexto e sétimo ano, vocês terão uma atividade sobre essa live, tá ok? Então depois lá vai ter uma atividade Word, onde vocês vão ter que responder, preencher uma tabelinha lá, como que explica a criação dos dinossauros, né, a partir da perspectiva bíblica, e a origem dos dinossauros a partir da perspectiva evolucionista, e também a extinção nas duas perspectivas. Então fiquem aí por dentro da aula que a gente vai dar essas respostas. Então eu vou complementar aqui, Augusto, já Diga. que vai ter essa atividade, qual que é o mecanismo dentro da teoria evolutiva que explica a origem desses dinossauros? Eu falei que surgiram através dos arcossauros, que deram origem aos primeiros sauropodomorfos, revisando, né, aqui, e depois surgiram os dinossauros. Mas qual foi o mecanismo que fez eles surgirem? As extinções. É assim que os evolucionistas explicam. Então, no final do Permiano, né, que é o último período ali da era paleozoica, antes de começar a era mesozoica, que aí compreende 3 períodos como o Triássico, o Jurássico e Cretácico. Então, nesse meio ali do Paleozoico para o Mesozoico, que a gente fala que é o período Permo-Triássico, né, que é do Permiano para o Triássico, ali ocorreu uma extinção, de acordo com a teoria da evolução. Então, ali ocorreu meteoros caindo, vulcanismos, né, acontecendo, que dizimou ali a maior parte dos seres vivos terrestres e aquáticos que existiam naquela época, de acordo com a perspectiva evolucionista. E isso foi o motivo de aqueles poucos animais que sobreviveram, como os arcossauros, que tinham surgido já desde o Permiano, eles foram forçados pelo ambiente, seleção natural, né, essa pressão ambiental forçou eles, após a extinção, agora de pequenininhos, a voltarem a crescer para ocuparem nichos que estavam desocupados no planeta Terra. Então, geralmente, então, essas pressões ambientais causadas por extinções é um mecanismo utilizado pelos evolucionistas para fazerem diversificação de animais, né, surgirem do nada, né, do nada não, a partir de animais que sobreviveram a essa extinção. E aí, depois, no final do Triássico, que é o primeiro período ali da Era Mesozoica, teve outra extinção, antes de começar o Jurássico, que foi o que levou agora os dinossauros a se diversificarem, né? Aí eles tiveram um maior número de formatos durante o Jurássico, porque após essa extinção, os sobreviventes, né, então tiveram ali um nicho muito maior, foram formadas florestas gigantescas, maior nível de oxigênio no planeta, então tudo isso levou os dinossauros no Jurássico a se diversificarem, e no Cretáceo mais ainda, né, que foi o último período, de acordo com a teoria da evolução, de que os dinossauros teriam vivido. E aí, ao final do Cretáceo, outra extinção de novo veio e dizimou todos os dinossauros. Então, a gente vê que várias extinções foram ocorrendo, de acordo com os períodos aí dentro da teoria da evolução, mas a última eles não aguentaram, né? Eles sobreviveram bastante, desde ali do Triássico até o Cretáceo, cerca de 180 milhões de anos, mas aí na última extinção por meteoro, eles não aguentaram e sumiram todos da face da Terra. Isso é o que os evolucionistas nos contam. E vocês precisam saber, porque isso vai cair no vestibular, vai cair nas provas do Enem, vai cair nas provas dentro da universidade. Então, vocês precisam conhecer um modelo evolucionista, que é interessante, porém, nos deixa de explicar muitas coisas. Que um modelo criacionista nos fornece com muitas evidências, né, com 2 fontes de informação, Bíblia, que é um livro histórico, e evidências científicas que corroboram também o relato bíblico. Através dessas 2 fontes de informação, a gente consegue entender muito mais qual que foi a real história dos dinossauros. Beleza. Olha aqui, pessoal perguntando sobre o famosinho, né, de Hollywood, que é o Tiranossauro Rex, que inclusive eu acho que você menciona no seu livro, né? Você poderia falar sobre o T-Rex? Ele de fato era daquela forma? E aí eu vou cruzar várias perguntas já que envolvem o mesmo assunto, né? Por exemplo, os braços do T-Rex eram mesmo pequenos daquela forma? Por quê? E se ele era bravo, como é mostrado lá no filme?
Eu não gosto muito de falar do T-Rex, porque o T-Rex é um dinossauro norte-americano e nós temos tantos dinossauros tão mais legais aqui no Brasil, dinossauros bem diferentes que vocês nunca viram em brinquedos, em filmes, nem nada, que nós só temos aqui no Brasil. E eles que deveriam ser louvados, né? Os nossos dinossauros. Mas vamos falar do T-Rex. O T-Rex ele se tornou famoso porque as pessoas se interessam muito por coisas malvadas, predadoras, grandiosas, carnívoras, é o que vende. Então, a indústria dos brinquedos, por exemplo, tem lucrado bastante fazendo brinquedos de T-Rex, porque é o que a criançada gosta. A criança não gosta de ver dinossauro pequenininho, bonzinho, né? Nos museus, a gente só vê esses dinossauros grandões, malvados, né, sendo expostos. Mas aqueles pequenininhos estão lá no fundo do museu, ninguém vê eles, né? O T-Rex realmente ele era um predador, ele era uma máquina de matar realmente, ele se adaptou após o pecado, de acordo com a perspectiva bíblica. Então, a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo e afetou o T-Rex, viu? Afetou o grupo ancestral do T-Rex ali, que ele se adaptou para uma dieta muito carnívora, estritamente carnívora. Nós fomos analisar o cocô, os coprólitos de T-Rex, e não encontramos nada, nenhum vestígio de planta, viu? Só carne, só ossos ali moídos também. Então, ele se adaptou por conta do pecado para ser essa máquina de matar, infelizmente. Possivelmente ele não entrou para a arca, ele ficou para fora exatamente por conta desse comportamento dele. Ele foi muito, muito alterado. E isso é uma exceção no reino dinossauriano. A maioria dos grupos de dinossauros não foram tão afetados como foi o T-Rex e seus parentes. A maioria ainda se permaneceram bons, mansos, pacíficos, herbívoros, e por isso que entraram na arca. O T-Rex provavelmente ficou para fora. O T-Rex, ele era grande, realmente, ele podia chegar a 3, 4, 5 metros de altura. De comprimento, ele era também bem grande. Ele tinha uns braços pequenos, sim, mas os braços do T-Rex, ele não era inútil, viu? Existem vários estudos hoje sendo publicados de biomecânica, mostrando que aqueles braços, por conta do diâmetro do osso, ele não era fraco, não. Ele tinha uma força gigantesca naqueles braços. Então, eles eram muito úteis para o estilo de vida que o T-Rex se adaptou. Ele era útil para prover o T-Rex de acordo com a sua forma de comer, né, de se alimentar, de conviver com os demais membros ali da sociedade deles. É claro que ele não era um grande predador, e isso o Jurassic Park mentiu pra gente, né? Ele não era um grande predador exatamente por conta dos braços, que não conseguia agarrar no momento que ele estava correndo para pegar a presa. Não conseguia agarrar. Mas se esse animal tivesse no chão já morto, e as melhores evidências mostram pra gente que o T-Rex ele era um carniceiro, ele não era um predador, ele era um carniceiro, ele se alimentava de animais que já estavam mortos. E aí sim, o braço era útil, porque ele conseguia segurar para pegar a carne com a boca, ou arrancar, ou segurar o corpo para morder. Então era útil de alguma forma, mas não para ser um predador. Então Jurassic Park mentiu. Outra característica que Jurassic Park mentiu é sobre a visão do T-Rex. Lá mostra que o T-Rex ele enxergava vultos, né? Então qualquer movimento ele já saía correndo querendo morder. Ele não era assim. Ele não tinha essa fome eterna, né? Sempre querendo comer, querendo comer. Eles tinham um limite que eles paravam. Tinha um tanto que eles poderiam comer. Eles não ficavam com essa fome, querendo sempre morder tudo. Mesmo sendo carnívoro, né? E eles enxergavam muito bem. Temos estudos hoje feitos de endocast. O que é endocast? A gente vai analisar com tomografia computadorizada o interior do crânio, né? Lá na rocha, na matriz rocha. E a gente consegue enxergar por dentro. Isso é bem interessante. E enxergando o endocast, que é esse espaço vazio craniano, a gente consegue entender qual era a morfologia do cérebro. E o cérebro de alguns répteis, eles têm algumas questões em comum, como a área da visão. É sempre a mesma, na mesma região. E essa região ela é muito avantajada dos T-Rex. Então, eles tinham uma visão muito profunda. O que é uma visão profunda? É quando tem uma visão binocular igual a nossa, com os dois olhos voltados para frente, que ela sobrepõe. A gente consegue enxergar muito melhor com essa visão sobreposta. E o que os estudos têm mostrado para a gente é que eles enxergavam até melhor que as águias de hoje, né? Que elas enxergam muito bem. Então, tinha um ângulo ocular muito forte para enxergar com profundidade coisas muito distantes.
Então eles enxergavam muito bem, não enxergavam vulto. E eles não precisavam ficar correndo atrás das coisas para comer, não. Eles eram carniceiros e se aproveitavam do que já estava no chão. Legal. Olha aqui, uma pergunta acho que todo lugar que você vai provavelmente façam. Teria como recriar um dinossauro a partir dos fósseis? Ou, quem sabe, fazer um experimento em laboratório e criar um? Por exemplo, o âmbar pode guardar amostras de DNA? São várias perguntas, Nossa! eu agrupei aqui em uma pergunta só. A gente pode recriar o Jurassic Park, será? Ah, tá. É isso aí, ó. Perguntas inteligentes. Estou vendo aí alguns paleontólogos, futuros paleontólogos. O que é o âmbar? O âmbar é isso aqui, ó. Vocês estão enxergando o âmbar? Âmbar é uma resina amarela de árvore que, quando se fossiliza, ela fica dura. Dura. Então, de acordo com o Jurassic Park, um inseto ficou aprisionado dentro do âmbar, que é essa resina de árvore. E aí eles então entraram com um aparelho aqui, um equipamento para perfurar o estômago desse inseto para coletar um material de dentro do estômago. Seria possível fazer isso hoje? Será? No filme eles mostraram que sim. Será que tem conteúdo dentro do estômago desses insetos? O que as pesquisas têm mostrado para a gente aqui não. Por quê? O âmbar ele tem propriedades antibióticas, né? Essa resina da árvore, que a árvore ela só solta exatamente quando ela está machucada, então é uma forma dela se proteger, né? Tipo um sangue da árvore que sai ali para proteger, para cicatrizar, para impedir com que patógenos entrem dentro da parte lenhosa da árvore. Então, essa resina aqui ela tem propriedades antibacterianas e por isso que a casquinha, que a gente chama de exoesqueleto desses insetos aqui, fica preservada por fora, mas por dentro não. Por quê? Porque no estômago de qualquer ser vivo tem bactérias. E essas bactérias vão corroendo tudo que tem dentro. Então é como se ficasse uma casca vazia, né? Oca, um bicho oco aqui por dentro. Então não poderíamos tirar sangue de dentro desse inseto para poder replicar esse sangue e aí encontrar sangue de dinossauros que esse inseto picou, para a gente conseguir hoje reconstruir um dinossauro. Isso não seria possível. Como eu sei que não seria possível? Porque já foi testado. Foi até publicado numa revista científica, né, chamada PLOS ONE. Isso que eles pegaram, então, o conteúdo estomacal, um restinho que tinha. Assim, eles pegaram do conteúdo do inseto e tentaram replicar, mas era assim algo totalmente degradado, que não fica preservado, não dá para reconstruir um genoma de um dinossauro. Então não tem essa possibilidade, viu? Isso é tudo mito que Jurassic Park mostrou, é ficção científica. Qual dinossauro você acha mais incrível nos seus estudos? Acredito que todos, mas tem algum que é seu preferido? Eu gosto bastante do estegossauro. Eu não tenho nenhum estegossauro aqui para mostrar para vocês, mas para mim o estegossauro ele ganha de lavada, né? Ele era um dinossauro muito bonzinho, por isso que eu gosto de animais bonzinhos, por isso que eu me dou bem com cachorro também. É, ele, ele tinha umas placas ósseas nas costas, que ele utilizava essas placas para Eu se acho que eu tenho um aquecer. modelo aqui, deixa eu buscar. Mostra pra gente aí. Olha, o professor vai trazer aí para vocês. Vai Mas esse falando. bicho, ele tinha uma cabeça mais ou menos pequeno, afilada, mas um corpo gigantesco. Ele poderia chegar aí a 5, 6 metros de comprimento. É muito grande isso, né? O ser humano ficava pequenininho perto dele. E ele tinha essas placas ósseas nas costas, assim, em formato de triângulo, que era muito legal. Vamos ver se o professor conseguiu uma amostra aí. Ó, tá aqui. Não sei se Aê! vocês vão Aí, ó. conseguir enxergar. Ó. Então, essas placas ósseas em cima das costas deles, ele utilizava para se aquecer. Ele ficava no sol e essas placas, elas absorviam a radiação solar para espalhar isso pelo corpo deles, né? Como sendo réptil, provavelmente eles se aqueciam dessa forma. Mas também as placas ósseas serviam, como a gente chama dentro da biologia evolutiva, como display sexual. Esse display, então, era para reconhecer quem que era macho, quem que era fêmea, porque a fêmea, essa aí era uma fêmea, tá, Augusto? Esse que você tem aí. Uma fêmea? Como que eu sei que era uma fêmea? Porque as placas ósseas são pontudas. Já os machos
tinha as placas ósseas arredondadas. Então, é uma das formas que a gente encontra ali para reconhecer quem que era macho e fêmea. Então, eles também se reconheciam dessa forma. Os homens reconheciam as mulheres através do formato das placas. Então, era bem interessante. Eles cuidavam dos seus filhos, eles botavam ovos e ficavam, que a gente chama de cuidado parental, eles tinham isso, eles ficavam ali perto, protegendo os seus ovos, até as crias, né, crescerem, né, e depois se debandearem, né, voarem. Mas é isso, era um bicho muito manso, herbívoro também. Ele tinha um quadril muito interessante, que a gente chama de quadril de ave, porque parece um quadril de ave. Eles eram do grupo chamado de ornitísquios. Era fenomenal esse dinossauro. Diferente de outros, que eram máquinas de matar, né? Que não dava para chegar perto, não dava para brincar. E a pessoa ali, os descendentes de Adão e Eva... carinho? Os descendentes de Adão e Eva provavelmente brincavam com o estegossauro. Legal. E aí, outra pergunta aqui, né? Também deve ser bastante colocada. Os dinossauros entraram na arca? A Bíblia diz que sim. Quando a gente pega a nossa Bíblia e vai lá no capítulo 7 de Gênesis, deixa eu pegar aqui para ler junto com vocês a minha Bible. Ali, a Bíblia diz o que para a gente? Capítulo 7, versículo 2. Ali fala, de todos os animais puros, tomarás 7 pares, um macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, um macho e sua fêmea. O que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer que de todos os animais que existiam antes do dilúvio, entraram ou um casal ou 7 pares. Mas de todos entraram, é isso que a Bíblia fala. Mas quando a gente vai para o versículo 14 do capítulo 7 de Gênesis, complementa a informação. Lá fala que de todos os animais, conforme as suas espécies entraram, todos os animais grandes selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos pequenos e aqueles que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas e todos os outros animais que voam. Olha que interessante. Ali repete a palavra todos 7 vezes. Todos, todos, todos. Quando a Bíblia diz todos, responde aí, professor. Todos. Exatamente. A Bíblia não dá margem à exceção. A Bíblia não fala, entraram todos, menos aqueles dinossauros, ou menos aqueles animais selvagens e grandões. A Bíblia não fala isso, ela não dá margem à exceção. Quando ela diz todos, é todos. Então, todos entraram. E se Deus criou os dinossauros, então todos eles entraram, todos os grupos, não estamos falando de espécies. Um representante de cada grupo entrou, não todos, né? Porque não caberia também dentro da arca se a gente fosse colocar todas as espécies. Por exemplo, hoje nós temos catalogadas cerca de 1.500.000 espécies. Precisaria entrar 1.500.000 espécies dentro da arca? Não caberia, né, professor? Não precisava. Entrou apenas um representante de cada grupo. Então, aí sim, caberia dentro da arca e sobraria espaço. Alguns grupos de dinossauros não entraram, como os tiranossauros. Eles ficaram para fora porque era máquina de matar. Mas a maioria dos grupos de dinossauros entraram. Nós temos aí os saurópodes, né, os titanossauros, nós temos aí os ornitísquios, vamos ver, quem mais? Os anquilossauros, que é aqueles que parecem um tanque de guerra, os ornitópodes, que é aqueles dinossauros bicos de pato, nós temos aí os terópodes como do grupo dos tiranossauros, mas nós temos também os carcharodontossauros, nós temos aí vários outros grupos de velociraptor, que todo mundo conhece, né? Compsognathus e vários outros grupos de dinossauros, eles entraram. Também porque, olha a informação que vocês precisam saber aqui, para a prova, olha lá. A maioria dos dinossauros era pequenininho. Você sabia disso, professor? Não, isso é novo para mim. Eu acreditava que eles eram todos grandões. Jurassic Park mostrou só dinossauro grandão lá, mas é mentira, viu? A maioria deles era pequenininho de um tamanho de uma galinha, de um peru, olha só. Então, será que eles caberiam dentro da arca sendo pequenininhos? Caberia, né? Será que na época de Natal os antediluvianos, em vez de utilizar peru, utilizavam dinossauros, professor? Eu espero que não, porque assim, ainda antes do dilúvio, nós tínhamos muitos antediluvianos que eram vegetarianos, porque essa era a ordem bíblica, né? De que todo ser humano fosse vegetariano, porque o ser humano não foi criado para comer carne. O
ser humano não foi criado para matar animal. Os animais foram criados para serem animais de estimação, ali, parceiros do ser humano. O ser humano deveria dar nome aos animais, cuidar deles, pastorear eles, não matar para comer. Nunca foi o propósito de Deus. Então, eu espero que os antediluvianos, na sua maioria, ainda se preservassem vegetariano. Né? Alguns ali poderiam estar comendo carne já, e por isso que Deus veio e trouxe o dilúvio, para exterminar esses comedores de carne, viu? Ai, ai. Olha só. Você falou que os dinossauros entraram na arca, alguns grupos, né? E aí eu achei uma pergunta que muito interessante, olha. Deus acalmou os animais para que entrassem na arca, não é certo? Então, assim, o T-Rex não entrou. Aí, na verdade, a gente não sabe, né? É especulação. Mas, por exemplo, o leão entrou e também podia matar Noé e sua família. E mesmo assim entrou na arca. E aí agora? É uma boa pergunta. A gente tem o nome de quem fez? Tem a Giovana Silva, né? Ela gosta de ser chamada de Gabriela, na verdade. Ô, Gabriela, parabéns pela pergunta, viu, minha amiga? Então, na verdade, não é totalmente especulação, não. Se a gente for a partir apenas da Bíblia, sim. Mas o espírito de profecia, que a Igreja Adventista interpreta como sendo também uma revelação dada por Deus através de Ellen White, nos informa que sim, tiveram animais ali que ficaram para dentro da arca exatamente porque eram máquinas de matar. Então, se a gente for analisar o registro fóssil, os únicos que a gente encontra que teria esse perfil é o grupo dos tiranosaurídeos. É um grupo do gênero Tyrannosaurus. O Rex era apenas uma espécie deles, tinha vários outros. Então, esses animais eles eram adaptados para esse tipo de alimentação e estilo de vida. Provavelmente, sim, eles ficaram dentro da arca e não é mera especulação, não. Mas nós temos que lembrar também que o Espírito de Profecia nos traz outra informação importante, que é a seguinte. Fala que os animais não foram trazidos por Noé para a arca. Deus trouxe os animais e colocou anjos guiando esses animais até a entrada da arca. Então, quem trouxe? Os anjos de Deus. Então, Deus que mandou. Então, Deus escolheu quais animais iriam entrar para a arca e quais não entrariam. Deus, sendo sábio, Deus sendo o maior geneticista do mundo, ele sabia qual que tinha o melhor genoma, o genoma mais puro, para entrar dentro da arca. Aquele que tinha a maior pureza genômica, parecida com a sua criação original. Aqueles que não se adaptaram para uma máquina de matar, aqueles que não se misturaram muito, né? Que ainda preservava essa pureza da criação. Então, esses animais Deus selecionou para entrar para dentro da arca. Os leões que Deus selecionou, ele selecionou, não sabemos se é esses mesmos leões que hoje, ou se era um grupo ancestral um pouco diferenciado. Mas os ancestrais, os leões, foram guiados por Deus, porque Deus escolheu aqueles mais mansos para estar lá dentro e aqueles com mais pureza genética, genômica, para poder, depois que sair da arca, se espalharem por todo o planeta, porque esse era o objetivo de Deus, que eles fizessem filhinhos e se espalhassem por todo o planeta. Né? Então, ele tinha que ter um genoma perfeito, com menos mutações genéticas possível. Então, Deus escolheu essas características e levou para dentro da arca. Aí, ó, o pessoal do sétimo ano já vai se preparando que ano que vem tem genética. Olha aí. Ó, pergunta de bate e volta agora. Qual era o dinossauro mais perigoso? Mais perigoso. Tem algum Tá. que você, pela paleontologia, se considera o mais perigoso? Até agora, o mais perigoso é realmente o Tiranossauro Rex e um primo dele que se chama Allosaurus, que parecia também o T-Rex. Muita gente confunde. Às vezes um brinquedo vem desenhando os dois, um Allosauro, e todo mundo acha que é um Rex. Ele tinha algumas diferenças no crânio e aqui no osso em cima da cabeça, mas eles eram mais ou menos parecidos. Tínhamos o Carcharodontosauro, que ele era bem maior que o T-Rex, a cabeça bem maior, gigantesca a cabeça dele, também era um terópode, andava sobre duas patas, né? Ele também era adaptado para predar. Então, esses animais, aí, todos no grupo dos terópodes, né, mais aparentados ou mais próximos morfologicamente com o T-Rex, eles eram os piorizões mesmo, mas até agora o T-Rex ganha. Entendi. Inclusive, esse Carcharodontosauro acontecia aqui no Brasil, né? Se não me engano.
Exatamente, a gente encontrou alguns ossos isolados que ainda estão para ser publicados. Dentes, tem bastante dentes de Carcharodontossauros aqui no Brasil, Minas Gerais, São Paulo foi encontrado, mas nenhum Carcharodontossauro completo, viu? Com ossos bons assim, não foi encontrado aqui não. Nós sabemos dos vestígios deles porque encontramos pegadas, dentes, né, deles e alguns fragmentos ósseos. Qual era o maior dinossauro? O maior dinossauro era do grupo dos saurópodes, aqueles pescoçudos, né? Até agora, o recorde está para o argentinossauro, para o Patagotitan e para o Dreadnoughts. Mas tem uma disputa aí muito grande entre o argentinossauro e o Patagotitan. Até agora, o Patagotitan está ganhando, ele está sendo exposto lá no Museu de História Natural de Nova York, né? O Patagotitan está ganhando, mas tem uma pesquisa que acabou de sair mostrando que talvez o argentinossauro era bem maior que ele. Então, assim, é uma guerra aí que sempre vai existir, né? Qual que é maior, qual que é menor, está entre esses dois. Eles eram gigantescos mesmo. Nisso a Argentina tá ganhando da gente. Olha aí. No Na futebol, verdade, ganha em muita coisa, né? Dentro da paleontologia. O país Argentina, ele é bem pequenininho comparado com o país Brasil, que é gigantesco em seu território. Já lá na Argentina foi encontrado cerca de 120, 130 espécies de dinossauros. Aqui no Brasil, nós só encontramos 32. Então, assim, eles estão bem à frente nisso também, em número de espécies já desenterradas do solo. estamos perdendo de lavada. Olha aqui. E qual era o mais pequeno? Isso é difícil de responder, porque os evolucionistas entendem que os menorzinhos são uns que são parecidos com pássaros. Nós, criacionistas, entendemos que eram pássaros. E eles dizem que era paraves, que é um grupo de dinossauros mais aparentados com aves, né? Eu não posso falar que esses dinossauros eram os menores. Eu vou citar aqui para vocês o Compsognato. Para mim, o Compsognato, eu sei que ele é um terópode, ele é da família dos terópodes, então ele é, para mim, o menor dinossauro, Compsognato. E todos vocês conhecem, vocês assistindo Jurassic Park, vocês já viram o Compsognato. Sempre no fundo da cena, tadinho, nunca passa ele de perto. Lá no fundo passa um monte de dinossaurinho pequenininho correndo em bando. Aqueles são os Compsognatos, os mais velozes dinossauros do mundo. Eles corriam 64 km por hora. Ah, me lembrei agora que você mencionou o filme, me lembrei dos pequenininhos lá que passam lá atrás na loja. Esses aí. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. E a gente já está chegando aos 5 minutos finais. Vamos fazer o seguinte, mais uma pergunta e aí a gente finaliza com as considerações finais. Olha, achei uma pergunta muito interessante. Ó. A fossilização dos dinossauros, é a pergunta do Johan. Johan também, bastante inteligente. A fossilização dos dinossauros mostra uma posição de que eles morreram devido a água, né? Algum problema, alguma catástrofe com água envolvendo. Como isso pode ser interpretado? Do ponto de vista evolucionista, todos os fósseis de dinossauros eles são soterrados em camadas de sedimentos que são formados por água. Né? Rochas sedimentares são formadas debaixo d'água. Então, sempre há ali água envolvida. Os evolucionistas dizem que essas águas são pontuais em algumas regiões específicas do planeta, né? O dinossauro, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós temos um cemitério de ornitópodes, hadrossauros, aqueles bico de pato. Então, nós encontramos um cemitério gigantesco de vários deles juntos. E como que os evolucionistas interpretam? Eles dizem que eles estavam atravessando o rio, e aí a água estava muito forte, levou todos eles, e aí morreu, soterrou eles ali em uma curva do rio. Olha só, Jesus da glória. Então, eles foram fossilizados dessa forma, atravessando o rio. Já os criacionistas não, nós entendemos que todas essas rochas sedimentares que são espalhadas por todos os continentes, no mundo todo, foram formadas porque houve uma única catástrofe hídrica que inundou o planeta todo e sepultou os dinossauros não em tempos diferentes, mas ao mesmo tempo. É claro que nós temos que levar em conta que os dinossauros, eles correm. Eles têm uma mobilidade que a gente chama de diferencial.
então é óbvio que eles estariam nas camadas mais superiores, né? Porque eles sobreviveriam até o final, correndo e tentando ali subir para os lugares mais altos para se proteger das águas. Então, é isso realmente que a gente encontra, eles estão nas camadas mais superiores ali. Olha que interessante, aqueles que corriam mais, que tinham maior mobilidade, eles são fossilizados nas últimas camadas, que são as últimas camadas de sedimentos que a água do dilúvio trouxe e sepultou. Então, a água foi por altura, né? A água veio e sepultou esses grupos que estavam aqui mais abaixo, depois os que estavam mais em cima, a água veio sepultando, né? Trazendo aqueles maremotos com sedimentos e lama e sepultando os diferentes animais que viviam em alturas diferentes do planeta, porque nós temos topografia, né? Vocês já aprenderam na aula de geografia. Então, essa topografia temos regiões mais profundas do planeta, regiões terrestres mais planas, regiões mais altas, até os picos das montanhas. Então, cada grupo de animal vive em uma altura diferente. Então, a água veio sepultando por ordem. Então, é claro que hoje a gente vê no registro fóssil dinossauros lá embaixo, dinossauros no meio e dinossauros em cima. Porque os em cima foram os que viviam em alturas maiores e que foram os últimos a serem pegos, surpreendidos e ali se afogaram e foram soterrados. Então, é assim que a perspectiva criacionista explica e, como eu disse, a perspectiva evolucionista, a teoria da evolução, explica que eles morreram por episódios regionais de água. Alguma inundaçãozinha em uma região aqui, alguma inundaçãozinha em região lá. Maravilha. Olha só, professor, vamos finalizando a aula aqui, acabou o nosso tempo, infelizmente, e tem algumas dúvidas que ficaram ainda. Vou fazer o seguinte, vou recomendar que eles comprem o seu livro, né, para adquirir as respostas aí, por exemplo, como que descobriam a pele dos dinossauros. Tá tudo aqui, gente. Todas as Como... respostas que vocês precisam estão nesse livro aqui. Então entra lá no meu site www.evertonfalves.com.br evertonfalves.com.br e compre isso aqui porque vocês vão utilizar bastante na vida de vocês, viu? E não esquece de me seguir nas redes sociais @evertonfalves.oficial evertonfalves.oficial. Quero que vocês sejam meu amigo lá no Instagram. Isso aí. Então, pessoal, agradeço você que participou e agradeço também o professor Everton por ter disponibilizado esses momentos conosco. Foi de riquíssimo aprendizado. Eu garanto que o pessoal gostou bastante. A gente aprendeu muito contigo e espero, quem sabe, algum dia ainda você possa vir na escola, né? Depois da pandemia, palestrar para a gente. O Everton, ele sempre vai aos colégios. Quem sabe a gente não consiga aí ter esses momentos. Então, tchau, galera. Obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigado, professor.